Eu tenho 22 anos e, recentemente, me tornei um policial rodoviário. Costumava patrulhar rodovias menos movimentadas e, como eu disse, fui contratado recentemente, então, em termos de experiência, não tinha muito. Não vou mentir, as primeiras semanas foram um tanto estressantes, especialmente considerando que nós, patrulheiros, quase sempre trabalhávamos sozinhos. Porém, nesse ponto, após cerca de 3 meses no trabalho, eu já estava muito mais confortável com a função. Eu quase sempre trabalhava durante a noite, geralmente das 10 às 6. No início, achei isso um incômodo, mas quanto mais eu fazia isso, mais eu percebia por que dava tantas multas a motoristas imprudentes que circulavam tarde da noite, muito mais do que durante o dia. De qualquer forma, eu estava dirigindo pelas rodovias como de costume. Eram cerca das 2 da manhã de uma quinta-feira e estava bem tranquilo. Mantive o carro a uma velocidade constante e baixa. Essas rodovias eram quase inteiramente cobertas por florestas, então eu sempre tentava manter um ritmo mais lento no caso de um animal pular na minha frente. Dirigi por cerca de 10 minutos e não havia visto outro carro ainda. Normalmente, pelo menos um carro me ultrapassaria a cada 30 segundos ou algo assim, mesmo a essa hora da noite. Enquanto eu contornava outra curva, notei um veículo com as luzes de advertência ligadas, a cerca de um quarto de milha à minha frente. Era algum tipo de sedã de cor escura e estava posicionado de forma que apenas uma parte estava no acostamento, enquanto o restante estava na estrada. Conforme me aproximava, percebi que a porta do lado do motorista estava completamente aberta, cobrindo praticamente toda a faixa. Obviamente, não pude ignorar isso. Estacionei atrás do veículo, comuniquei pelo rádio que tinha encontrado um veículo com as luzes de advertência ligadas e saí. Caminhei até o carro com minha lanterna. A luz interna do carro estava acesa, mas não havia ninguém dentro. Instantaneamente, percebi o quão estranha toda a situação era. Quer dizer, as chaves ainda estavam no carro, com o motor ainda ligado, mas ninguém estava por perto. Varri a luz da minha lanterna por todos os lados, mas não consegui ver nada além de árvores. Alô? Tem alguém aí? Eu disse. 1 minuto se passou sem resposta. Estava prestes a comunicar a situação pelo rádio quando vi algo. Olhei na direção da linha de árvores e pude ver um homem com uma máscara apenas me olhando. Não era uma máscara facial para o Covid ou uma máscara de esqui, mas uma daquelas máscaras de palhaço. Imediatamente, ergui minha lanterna como reação, com a outra mão segurando minha arma no coldre. Mas, quando fiz isso, revelou pelo menos 3 ou 4 outros homens, todos apenas me olhando. Todos eles estavam usando máscaras e seguravam armas, alguns com tacos de beisebol e outras com armas de fogo, uma delas até com uma espingarda de ação de bombeamento. Peguei minha arma do coldre, agora mirando nessa direção, e pedi para que todos largassem suas armas. No entanto, é claro, nenhum deles fez isso. Eu estava recuando lentamente em direção ao meu carro, ainda mirando a arma na direção deles. Senti-me terrivelmente enjoado e aterrorizado. Meu coração batia descompassado. Foi nesse momento que pude ouvir claramente o som de movimento nas árvores atrás de mim. Nesse ponto, tive o bastante e perdi toda a atitude de policial. Saí correndo de volta para minha viatura e acelerei para longe dali. À medida que o fazia, percebi pelo menos 7 pessoas no total em cada lado da estrada, todas nas árvores, com máscaras. Alguns segundos depois, solicitei imediatamente reforços, mas sabia que estava bastante distante, então levaria pelo menos alguns minutos para que alguém chegasse. Finalmente, depois de um tempo, algumas viaturas chegaram e mostrei a eles onde tudo aconteceu. No entanto, quando chegamos lá, o carro tinha sumido e não havia sinal de ninguém por perto, exceto as marcas de pneus na beira da estrada que eles deixaram para trás. A situação toda se tornou um grande problema, e nas semanas seguintes, sempre tínhamos 2 ou 3 policiais nas proximidades da área. Que eu saiba, nada mais aconteceu. Ainda olho para essa experiência e sinto que, se tivesse reagido de forma diferente, aqueles caras teriam sido pegos. Mas não, fugi como um covarde, e agora tenho que viver com isso pelo resto da minha vida. Ainda não sei se aqueles caras eram uma gangue, culto ou algo mais.
Mas de qualquer maneira, eles ainda estão lá fora, e isso é por minha culpa. Fui um policial rodoviário por 30 anos e ao longo dos anos vivenciei de tudo, ou pelo menos era o que eu pensava na época. Isso aconteceu há alguns anos. Estava fazendo o patrulhamento noturno em uma rodovia interestadual por volta das 4 da manhã. Na época, a polícia estava fazendo parte de um programa em que sempre tinha alguém filmando tudo o que acontecia para o programa de TV. Os episódios consistiam em uma compilação dos momentos mais interessantes, e o programa era incrivelmente popular. Infelizmente, nos dias de hoje, não são mais produzidos novos episódios. Mas naquela época, tive a sorte de ser destaque no programa, mesmo que não tenha aparecido em muitos episódios. Achei isso muito legal. Naquela noite, era uma das noites em que um câmera estava me seguindo para o programa. Lembro-me que o nome dele era Jorge, e ele era um cara bem tranquilo. Normalmente, eu estacionava o meu carro perto de um arbusto para me esconder da vista dos carros que vinham em alta velocidade. Mas a essa hora, eu não me preocupava muito em me esconder. Lembro-me de que estávamos apenas dirigindo pela rodovia. Eu não trabalhava na melhor área. Havia vários prédios abandonados visíveis a partir da estrada, e por isso adotei em minha rotina noturna verificar os estacionamentos deles, já que eram pontos quentes de atividade de drogas. Um deles era um posto de gasolina abandonado, e a saída para ele estava próxima, então eu decidi dar uma olhada. Jorge começou a filmar, e ao chegarmos, pudemos ver claramente uma lanterna se movendo dentro do prédio. Estacionei o carro e coloquei-o em ponto morto. Nesse ponto, eu tinha quase certeza de que alguma negociação de drogas estava acontecendo lá dentro, pois ainda podia ver a lanterna se movendo. Mas uma parte de mim hesitou, já que não havia outros carros no estacionamento. Além disso, percebi que, se houvesse uma negociação de drogas acontecendo, pelo menos 2 lanternas deveriam ser visíveis do lado de fora do prédio. De qualquer forma, achei que teria que investigar. Fui até o alto-falante do carro, gritando, polícia, e explicando que quem quer que estivesse dentro do prédio precisava sair imediatamente. No entanto, no momento em que fiz isso, a lanterna de dentro se apagou. Ficou um silêncio arrepiante. Decidi que não tinha escolha senão entrar no prédio e fazer quem estivesse lá dentro sair. Fiz isso, saí do carro e comecei a caminhar em direção à porta da frente, que estava ampla aberta, com Jorge e sua câmera logo atrás de mim. Conforme me aproximava, não pude deixar de perceber um terrível cheiro. Era como se um animal tivesse morrido ali e estivesse lá por pelo menos uma semana. Olhei para dentro com a minha lanterna e gritei novamente, polícia. Aquele posto de gasolina era pequeno, então qualquer som poderia ser ouvido de praticamente qualquer lugar dentro do prédio. Fiquei em silêncio por um momento, apenas ouvindo. Foi aí que juro que ouvi o som de algo sendo arrastado pelo chão do outro lado do prédio. Quem está aí? Não recebi resposta. Caminhei até o interior do prédio e em uma das salas dos fundos vi o que parecia uma figura. Direcionei minha lanterna na direção da figura, mas no momento em que o fiz, a pessoa saiu correndo e saiu pela porta dos fundos. Comecei a perseguir o sujeito, mas assim que saí pela mesma porta dos fundos, não vi mais nada. A maior parte da área estava cercada por um campo de milho, então eu sabia que não encontraria esse cara. Mas eu sabia que precisava tentar. Corri em uma direção aleatória, mas parei após alguns segundos, percebendo que era inútil. Derrotado e ainda confuso sobre por que o cara havia fugido, Jorge e eu voltamos ao posto de gasolina. No entanto, o que encontramos deixado para trás tornou tudo muito claro. Na sala dos fundos, encontramos os restos sem vida de um corpo. Imediatamente chamei reforços e expliquei a situação. Infelizmente, o responsável nunca foi encontrado, e o corpo não pôde ser identificado por razões óbvias. O que capturamos em vídeo naquela noite nunca foi usado no programa final. Quando eu tinha 18 anos, minha mãe tinha um emprego que a obrigava a viajar com frequência. E por causa disso, meu pai costumava me levar para jantar boa parte da minha adolescência. Lembro-me de uma noite em que ambos decidimos ir em uma pizzaria para o jantar. Era por volta das 7 horas.
e meu pai havia acabado de terminar seu turno no trabalho. Naquela época, meu pai trabalhava como policial e, pelo menos naquele momento, tinha horários de trabalho relativamente normais. De qualquer forma, fomos na pizzaria e pedimos nosso pedido de sempre. No caminho de volta para casa, lembro-me de que estávamos envolvidos em uma conversa animada, embora não me lembre exatamente sobre o que estávamos falando. Após um tempo, notei que meu pai não estava mais respondendo às minhas palavras. Estávamos bastante próximos de casa, mas ainda na estrada principal antes de virar para o nosso bairro. Inicialmente, pensei que ele simplesmente tinha perdido o interesse na conversa, mas olhei para o lado e percebi que ele estava olhando permanentemente no espelho retrovisor. Perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele mencionou que o carro atrás de nós estava nos seguindo desde que saímos do estacionamento da pizzaria. Lembro de olhar para trás e, com certeza, um carro com os vidros escurecidos estava nos seguindo de perto. Meu pai mencionou que precisávamos verificar se esse carro realmente estava nos seguindo. Ele virou na próxima rua e fez algumas manobras para voltar à estrada principal. Nunca vou esquecer a sensação. Um sentimento de apreensão enquanto observava o carro fazer a mesma manobra para ficar atrás de nós novamente. Eram cerca de 10 horas em um dia de semana, então havia poucos carros na estrada. O carro atrás de nós acendeu os faróis altos e, a partir desse momento, meu pai estava completamente focado. Ele me excluiu totalmente e concentrou toda a sua atenção em tentar se livrar de quem nos seguia. Passaram-se alguns minutos e ele me pediu para pegar seu telefone no bolso, ligar para alguém em seus contatos e colocar no viva voz. Minhas mãos estavam tremendo naquele ponto. Mal conseguia apertar os botões. Lembro-me de uma voz alegre atender, mas antes que a pessoa pudesse dizer qualquer outra coisa, meu pai rapidamente resumiu a situação. Houve uma pausa e eu pude ouvir vozes ao fundo, juntamente com os sons de rádio transmitindo. Meu pai estava gritando para que eu continuasse dizendo o nome das ruas em que estávamos, já que ele estava virando aleatoriamente por diferentes ruas, tentando perder o carro que nos seguia. Vire no estacionamento, à esquerda. Temos 3 veículos de resposta vindo na direção oposta, disse a pessoa do outro lado. Meu pai respondeu, e enquanto entrávamos no estacionamento praticamente vazio, o carro que nos seguia ainda estava bem atrás de nós. Luzes vermelhas e azuis cercaram-nos rapidamente, parecendo vir de todas as direções, com o som das sirenes ensurdecedor. Meu pai saiu correndo do carro e fugiu em alguma direção. Após alguns minutos de gritaria, a porta do lado do motorista foi aberta. Meu pai entrou calmamente no carro e começou a dirigir, enquanto nos virávamos no estacionamento em direção à saída. Pude ver a polícia cercando o veículo que nos seguia, e 3 homens na faixa dos 20 anos estavam algemados, apoiados no carro. No caminho de volta para casa, meu pai me contou tudo. Ele explicou que fazia parte de uma equipe de combate a drogas, responsável por interceptar grandes remessas de drogas que estavam sendo transportadas pelo país, algo que eu não sabia até então. Ele continuou dizendo que as pessoas perdiam muito dinheiro quando eram pegas, e algumas não gostavam disso, o que às vezes resultava em oficiais específicos sendo alvo. Meu pai deixaria o emprego como policial alguns anos depois, mas ele admite que essa foi, de longe, sua experiência mais perturbadora, especialmente porque eu estava lá para testemunhá-la. Meu tio era policial há quase 30 anos, e ele diria que viu quase de tudo durante esse tempo. Batidas de drogas, acidentes de carro e até mesmo auxiliou em um parto de gêmeos no estacionamento. Mas a que estou prestes a compartilhar talvez seja a mais estranha de todas. Devo adverti-lo que essa história contém conteúdo gráfico e não é recomendada para os fracos de coração. Em 2002, meu tio trabalhava como patrulheiro estadual no sul da Geórgia. Ele frequentemente viajava por aquelas estradas desertas, onde os únicos sinais de civilização eram os ocasionais postos de gasolina com suas lojinhas. Naquela época, a maioria de suas chamadas envolvia viajantes que enfrentavam problemas com seus carros, como pneus furados ou superaquecimento do radiador, coisas desse tipo. A maioria de suas chamadas, como ele as descrevia, era sem incidentes. Em agosto de 2002, tudo isso mudou.
Foi logo após uma chuva de verão, um pouco antes do pôr do sol, quando meu tio recebeu um chamado sobre um caminhão de 18 rodas que tinha deslizado devido à chuva e tombado. O acidente bloqueou o trânsito e estava rapidamente se acumulando. Meu tio estava na área e respondeu ao chamado. Quando ele chegou lá, encontrou o caminhão em chamas. O motorista ainda estava na cabine, preso atrás do volante e pelo cinto de segurança, lutando freneticamente porque as chamas estavam se espalhando sobre o capô e para dentro da cabine. Na época, a polícia tinha protocolos que o desaconselhavam a se aproximar de um veículo em chamas, mas meu tio viu o homem lutando e ignorou as ordens. Meu tio e o homem lutaram com o cinto de segurança e o volante, mas nada cedia. O fogo consumiu a cabine e forçou meu tio a sair dela. O homem ainda estava preso e começou a gritar, implorando para que meu tio pelo menos o matasse para que ele não tivesse que queimar até a morte. Legalmente, meu tio estava impossibilitado de fazer isso, pois atirar no homem equivaleria a cometer assassinato. No entanto, o homem estava gritando por misericórdia, suplicando para que meu tio não deixasse sua esposa ver um cadáver carbonizado, pois assim ela saberia que ele sofreu uma morte horrível e dolorosa. Ele não queria que os espectadores, as pessoas que saíram de seus veículos para observar horrorizados o que estava acontecendo, testemunhassem um homem gritando e queimando vivo. Meu tio, é claro, não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu ficar parado e deixar o caminhoneiro sofrer. Ele agiu por instinto e sacou sua arma de seu coldre. O caminhoneiro, cujas calças e camisa já estavam em chamas, viu isso e começou a chorar, pedindo a meu tio para se apressar, pois nunca sentiu tanta dor em sua vida. Meu tio fez o que o homem pediu. Agora, eu poderia contar a vocês tudo sobre o drama legal que se desenrolou depois disso, mas não é esse o ponto da história. Basta dizer que a esposa do caminhoneiro se recusou a apresentar queixas e considerou meu tio um anjo da misericórdia. A história não termina por aqui. Desde aquele dia, meu tio disse que nunca mais se sentiu completamente sozinho em sua casa, no trabalho, em qualquer lugar que fosse. Por anos, ele não deu um nome para isso, e muitas vezes descartou como paranoia, estresse ou falta de sono. Ele não é o tipo de homem que acredita em espíritos ou algo do tipo, então pensamentos sobre o paranormal nunca passaram por sua cabeça. Isso foi até novembro de 2012, quando meu tio se aposentou do trabalho e adotou o hobby de transportar carros alugados de concessionária em concessionária. Ele geralmente estava correndo contra o tempo nessas viagens, que às vezes se estendiam por longas horas, com poucas paradas para descanso no meio do caminho. Nas viagens mais longas, ele costumava viajar com um parceiro, para que pudessem revezar quando um deles ficasse cansado. No entanto, em uma ocasião específica, seu parceiro habitual estava doente e não pôde comparecer. Ele poderia ter recusado o trabalho, mas, devido a um divórcio desagradável, precisava do dinheiro. A viagem o levaria 16 horas, sem contar as paradas. Ele sabia que seria uma jornada árdua, mas ele já havia enfrentado situações piores em seus dias de trabalho e achou que conseguiria fazer isso sem problemas. As primeiras 13 horas da viagem transcorreram sem incidentes, mas a direção estava o desgastando mais do que ele esperava. Antes que ele percebesse, ele estava lutando para se manter consciente do que estava acontecendo ao seu redor. No entanto, ele era teimoso, e com apenas 2 horas restantes, estava determinado a continuar e levar o carro até o seu destino. Ele ainda tem dificuldade em compreender o que aconteceu em seguida. Ele estava cercado por 2 caminhões de 18 rodas, um na frente e outro atrás. O carro que ele estava dirigindo era um Ford Taurus cinza, um veículo que costuma passar despercebido pelos caminhões grandes. Ele viu que o caminhão da frente freou bruscamente e ele pretendia fazer o mesmo. No entanto, antes que ele pudesse tirar o pé do acelerador, aquela estranha sensação de não estar sozinho o envolveu. Era mais intensa do que nunca. Ele não sabia o que o levou a fazer isso, mas ele olhou para o banco do passageiro ao seu lado, esperando ver que estava vazio, como tinha estado desde o início da jornada. Mas não estava.
Sentado ao lado dele estava um rosto que ele nunca esqueceria. Era o caminhoneiro que ele tinha matado anos atrás, suas mãos e rosto gravemente desfigurados e carbonizados pelo fogo. Ele ficou perplexo. Ele não sabia como isso era possível e pensou que estava tendo alucinações devido ao cansaço. No entanto, o homem gritou com ele e depois alcançou o volante, puxando-o violentamente para a direita, fora das mãos dele. O carro fez uma guinada a tempo de evitar o caminhão da frente. A tempo de escapar quando o caminhão atrás deles colidiu em alta velocidade com o caminhão parado à frente. Ele acabou freando bruscamente, com o coração acelerado. Ele se sentiu compelido a sair do carro e verificar os caminhoneiros. O outro caminhoneiro estava pálido quando desceu de sua cabine, felizmente ileso, mas insistia que nem sabia que meu tio estava na frente dele. Ele perguntou ao meu tio repetidamente como ele conseguiu sair do caminho a tempo, mas meu tio não tinha resposta, pelo menos nenhuma resposta que fizesse sentido. Desde aquele dia, ele nunca mais sentiu aquela sensação. E embora ele tenha dificuldade em acreditar em qualquer coisa paranormal, ele sabe o que viu. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe que não estava sozinho no carro naquele dia. Foi o dia em que o fantasma do homem que ele matou em um ato de misericórdia voltou para pagar a dívida. Trabalho na Força Policial há 6 anos e meio. Minha história aconteceu há 2 anos. Recebi um chamado sobre um homem nu correndo pelas ruas, batendo de porta em porta e esperando alguém abrir. Na época, estava treinando um jovem policial recém-saído da academia chamado John. Quando chegamos ao local, comunicamos com a central e informamos que estávamos na cena. Como John tinha acabado de sair da academia e estava em treinamento comigo, deixei que ele liderasse a abordagem. Enquanto nos aproximávamos do homem, ele estava gritando palavras que não compreendíamos, e até hoje não acreditamos que fosse uma língua real. Dada sua conduta, suspeitamos que estivesse sob o efeito de drogas pesadas. Tomamos todas as precauções necessárias ao nos aproximar dele. John tentou conversar com o homem, mas ele apenas gritou John e disse não. Depois sussurrou algo e apontou para mim. Como policial com alguns anos de experiência, considerei a possibilidade de que esse homem fosse alguém que eu já tivesse detido antes, embora não me lembrasse dele. Concordando com seu pedido, comecei a falar com ele, sem imaginar que esse momento mudaria minha vida para sempre. Comecei perguntando o que ele estava fazendo lá fora, correndo nu daquela maneira, e ele respondeu: "O diabo me disse para fazer isso. Tenho que encontrar o sangue bom." Acredite ou não, já tinha ouvido histórias semelhantes antes, embora não exatamente da mesma forma. Muitas vezes, pessoas sob o efeito de drogas querem falar com o diabo. No entanto, havia algo em seu rosto que fazia parecer que ele acreditava realmente nisso, além do surto causado pelas drogas. Perguntei a ele que tipo de substância havia usado naquela noite, talvez alguma droga nova e legal que estivesse circulando, só para tentar entender melhor a situação. Ele parou, olhou para mim e disse: "Você parece bom." O homem tinha cerca de uns 35 anos. Nesse ponto, comecei a ficar inquieto, colocando minha mão na arma. Já tínhamos motivos suficientes para detê-lo antes que a situação piorasse. Tomei a decisão de algemá-lo, e ele não ofereceu resistência, indo conosco sem problemas. No entanto, isso não o impediu de continuar falando coisas sem sentido no banco de trás da viatura. Quando chegamos à delegacia, os agentes de registro nos encontraram na porta. Eles o levaram para fazer uma revista corporal e, em seguida, iniciaram o processo de coleta de impressões digitais. Ele perguntou quando poderia fazer sua ligação telefônica, e os agentes disseram que assim que terminassem o processo. Ele ficou em silêncio até conseguir fazer sua ligação. Nesse ponto, já sabíamos que seu nome era Clay. A parte estranha aconteceu quando John perguntou a ele qual número de telefone ele gostaria de ligar. Clay deu um número que apareceu como privado em nosso identificador de chamadas. Embora não fosse incomum, assim que alguém atendeu o telefone, John o entregou a Clay.
Do outro lado da divisória, ele começou a falar em um idioma estranho novamente, olhando para mim e sorrindo. Ficamos surpresos, mas ele continuou a conversa com a pessoa do outro lado da linha. Enquanto conversava, Clay continuou a me olhar e sorrir. Por um momento, ele ficou em silêncio, como se estivesse ouvindo a pessoa do outro lado da linha. Subitamente, ele caiu de costas e começou a ter convulsões. Antes que os oficiais pudessem se aproximar, ele começou a fazer algo como uma caminhada aracnídea psicótica. O cara estava completamente fora de si. Ele se levantou do chão, colocou a mão no vidro bem perto do meu rosto, disse algo e depois se nocauteou batendo a cabeça no vidro. 2 dias se passaram e meu parceiro e eu voltamos ao trabalho. John me perguntou se eu me lembrava do cara nu e louco Clay. Ele disse: "Acho que ele foi solto ontem de manhã." Brincando, respondi que provavelmente teríamos que prendê-lo novamente em breve, já que reincidentes eram comuns. O resto da noite foi normal, mas quando cheguei em casa após meu turno, as coisas ficaram estranhas. Eu terminava o serviço por volta das 6 da manhã, já que trabalho à noite. Chegava em casa por volta das 6:30 todos os dias. Naquele dia, ao me aproximar da porta, notei algo estranho na frente da minha casa. Pensei que minha esposa talvez tivesse colocado algo na porta, como um tapete ou algo do tipo. No entanto, ao me aproximar, percebi que não era um tapete. Eram 6 pássaros mortos colocados em forma de triângulo, e dentro do triângulo, acredite se quiser, havia um cálice. Sabia em minha mente que alguém tinha colocado aquilo ali, mas por quê? Por quem? Nos próximos dias, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Ouvíamos batidas na porta sem motivo aparente. Sugeri que minha esposa começasse a carregar um canivete, apenas por precaução. Além disso, encontramos mais pássaros mortos em nossa porta e marcas nos nossos veículos. No entanto, o que aconteceu depois me assombrará pelo resto da minha vida. Era 13 de novembro, às 5:30. Minha esposa e eu íamos visitar minha mãe, que mora a cerca de meia hora de carro. Durante a visita, por volta das 7:50, recebi uma ligação da nossa empresa de segurança. Eles me perguntaram se eu tinha entrado em casa e, se sim, precisaria dar a senha. Respondi que não estávamos na cidade e eles disseram que chamariam a polícia. Me falaram que a janela do banheiro havia sido arrombada. Sabendo que alguém invadiu minha casa, liguei para o capitão do plantão naquela noite para descobrir quem estaria no local quando eu chegasse em casa. Ele respondeu que John estaria lá e que ele precisava das horas extras de qualquer maneira. Desliguei o telefone com o capitão e liguei para John em seu celular particular. Ele atendeu e eu lhe disse o que estava acontecendo. Perguntei quanto tempo ele demoraria e ele disse que estava a caminho. O restante da história parecia surreal para mim e ainda estou abalado com isso. Quando cheguei em casa, havia várias viaturas da polícia no meu quintal. Alguns policiais se aproximaram de mim antes que eu pudesse chegar à porta. Perguntei onde estava John e o que estava acontecendo. Eles responderam que ainda estavam procurando a pessoa responsável, mas não me deixaram me aproximar da minha própria casa. Um deles disse para eu acender um cigarro, embora eu não entendesse o motivo. Eu pensava que o invasor tinha roubado minhas coisas ou algo do tipo, mas nada disso se comparou ao que ouvi a seguir. Uma policial colocou a mão no meu ombro e me disse que John se foi. Não lembro minha expressão exata, mas me senti confuso e não entendi o que acabara de ouvir. Perguntei o que diabos ela acabou de dizer. Ela respondeu que John tinha sido baleado nas costas várias vezes e que havia uma mensagem. Exigi imediatamente ver essa mensagem e queria ver John também, mas a equipe de forense não me permitiu. Fizeram o mesmo com a mensagem. Eu sabia quem tinha feito isso. Meu rosto ficou pálido, minhas mãos começaram a suar e meus olhos se encheram de lágrimas. O psicopata drogado havia invadido minha casa e matado meu parceiro. Eu não conseguia parar de desejar que tivesse sido eu a chegar em casa, não John. Eu, como um jovem policial em uma cidade do sul, estou vivendo um sonho que nutri desde a infância. Naquela época, eu confeccionava distintivos de papel alumínio e esculpia paus para imitar pistolas.
abraçando minha imaginação fervorosa. Agora, cerca de 2 décadas depois, o sono me escapa e a ansiedade me consome incessantemente. A dura realidade da minha profissão é compartilhada pelos meus colegas e não abrigo ilusões de simpatia. Em 2018, respondi a uma verificação de bem-estar que me expôs a um corpo em decomposição pendurado em arame de cobre dentro de um armário. O espetáculo sombrio, com a pele separada no ponto de fixação do arame, foi uma lição de anatomia mórbida. Em meados de junho, o cheiro intensificado se tornou insuportável, mas corpos mortos se tornaram muito familiares. Em 2019, ajudei a retirar uma mulher do asfalto após um acidente, enquanto seu marido sobrevivente observava de longe. Essa situação recorrente envolve lidar com entes queridos angustiados semana após semana. Os horrores continuaram em 2020, quando testemunhei a morte ardente de um homem sem teto dentro de um galpão, preso devido a uma porta trancada e uma janela estreita. Ele queimou enquanto seu aquecedor incendiava. O corpo de bombeiros assumiu o caso, enquanto eu acrescentava mais um incidente macabro à minha coleção mental. Por favor, entenda que minha intenção não é parecer insensível ou superior. Meu propósito é apresentar a dura realidade que enfrento. No entanto, por mais grotescas que essas histórias sejam, elas não alimentam meu desânimo ou ansiedade. Raramente cruzam minha mente. Mas o trauma que me assombra surgiu em 2021, desencadeado por um chamado ao qual respondi. Eram 3 da manhã, e eu estava digitando um relatório de furto em meu carro de patrulha, enquanto uma série de TV passava ao fundo. A cena na tela refletia um momento dramático, semelhante à calma de uma noite de verão dos anos 80, iluminada por uma lua cheia. Meu parceiro de patrulha habitual estava de folga devido à escassez de pessoal, e eu me vi sozinho mergulhado nessa atmosfera sinistra. A central de despacho me chamou para verificar o bem-estar, uma tarefa aparentemente rotineira que às vezes leva a descobertas sombrias. Uma verificação de bem-estar envolve garantir o bem-estar de um indivíduo, muitas vezes a pedido de familiares preocupados que não conseguiram entrar em contato com eles. Recebi esses detalhes enquanto me dirigia ao local, que era a casa de uma mulher idosa nos arredores da cidade. Sua neta, que morava a vários estados de distância, havia perdido o contato e suspeitava que o telefone da avó estivesse no modo silencioso por engano. Iniciei a missão sozinho, embora geralmente 2 policiais sejam designados para tarefas desse tipo. Foi uma decisão de julgamento, equilibrando os níveis de pessoal e a natureza percebida da chamada. Minha viagem me levou por uma estrada de terra desolada, iluminada apenas pelos faróis do meu carro de patrulha. Além da caixa de correio, havia um portão trancado e uma longa entrada. Hesitei em percorrê-la a pé na escuridão. O silêncio era ensurdecedor, marcado apenas pelo som dos cascalhos sob meus pneus. Momentos como esses me faziam questionar minha decisão, mas optei por superar meu desconforto e pulei o portão. A luz da lua era minha única orientação, pois sem ela a escuridão teria sido impenetrável. Usei taticamente minha lanterna para não ficar completamente exposto ao atingir a casa. Era uma estrutura antiga de 2 andares. Encontrei-me diante de uma cena surreal. Todas as janelas estavam cobertas pela escuridão, exceto uma no 2º andar, adornada com uma cortina roxa com listras brancas. Com passos cuidadosos, subi na varanda rangente e forcei meus ouvidos para captar qualquer som. O silêncio era absoluto, sem televisão, sem rangidos, nenhum zumbido de aparelhos. Bati levemente na porta e anunciei minha presença, mas não obtive resposta. Aumentei o volume das batidas e dos anúncios, mas o silêncio permaneceu inquebrável. Ao sair da varanda, reavaliei minha estratégia e meu olhar voltou-se para a janela iluminada no 2º andar. Uma sensação inquietante de estar sendo observado tomou conta de mim. Sem a luz, era impossível discernir se alguém estava atrás da janela, me observando. Uma sensação de dedos gelados percorrendo minha espinha tomou conta de mim. Embora logicamente isso não devesse me perturbar, a situação era inexplicavelmente perturbadora. Com a luz apagada,
Eu não conseguia determinar se alguém estava presente ou se minha imaginação estava correndo solta. Reunindo coragem, peguei minha lanterna e direcionei sua luz através da janela. O espaço estava vazio. Não havia ninguém lá. No entanto, as cortinas balançavam suavemente como se fossem tocadas por uma mão invisível. Voltando à porta da frente, bati com mais força e repeti minha identificação, desesperado por uma resposta. Cíntia, é a polícia. Estou aqui para verificar seu bem-estar. Os minutos se arrastaram em um silêncio sinistro enquanto eu esperava pacientemente. Eu havia cumprido meu dever de garantir que ela estivesse viva e bem. Se ela escolhesse não responder, eu não poderia forçar a situação, especialmente sem um parceiro para me apoiar. Antes de dar um passo atrás, um pensamento me ocorreu. Por que não tentar a maçaneta da porta? Embora não convencional, sem mandado, circunstâncias excepcionais ou permissão, eu hesitei e então girei a maçaneta. Surpreendentemente, a porta se abriu revelando o interior da casa. Com calma, ela se abriu, revelando o espaço interior, e o cheiro forte me atingiu imediatamente, quase me fazendo perder o equilíbrio. Pegando minha lanterna, iluminei o cômodo, que era uma verdadeira casa de horrores. Cada parede e canto mostrava o cenário grotesco de gatos pregados em cruzes de madeira. Alguns estavam em decomposição, outros estranhamente frescos, e o sangue manchava todas as superfícies. O chão estava coberto de pelo, garras soltas e uma sensação palpável de horror. Tentei verificar o armário, mas estava vazio. Cambaleando para baixo, mal consegui chegar à varanda da frente antes de ser acometido por vômitos violentos. Meu parceiro chegou, chamamos reforços e, juntos, procuramos a casa minuciosamente. Mas não encontramos nenhum sinal de Cíntia. No dia seguinte, a neta dela e outros familiares chegaram e, depois de uma busca na área, encontraram o carro abandonado na mata. O corpo de Cíntia estava sem vida encostado no banco do passageiro, sugerindo que ela estava morta há vários dias. Nossos esforços, juntamente com a ajuda de detetives e um médico legista, não conseguiram determinar a causa de sua morte. Durante entrevistas, outro membro da família revelou que Cíntia estava lutando contra a esquizofrenia severa e demência. Em sua gaveta de cozinha, os detetives encontraram páginas de texto em hebraico escritas à mão que revelavam sua devoção a alguma entidade. Suas escritas proclamavam a exigência do sacrifício de seus amados gatos. Alguns especulam que eu realmente ouvi a risada e o grito de Cíntia junto com uma misteriosa luz no quarto do andar de cima, enquanto outros permanecem céticos. Pessoalmente, até eu questiono a veracidade de minha experiência às vezes. Curiosamente, as imagens da minha câmera corporal nunca foram para o sistema, apesar de ter certeza de que ela estava gravando. É como se a evidência tivesse desaparecido. Nenhum outro chamado daquela noite produziu dados, um fenômeno intrigante que deixou meu departamento perplexo. Minhas noites são assombradas por pesadelos constantes com Cíntia. Em meus sonhos, ela ri com aquele mesmo tom arrepiante. Seus dedos são anormalmente longos, suas unhas quase roçando o chão enquanto ela anda. Invariavelmente, nunca consigo escapar de seu alcance. Meus movimentos sempre são lentos demais, e quando tento pegar minha arma, ela simplesmente desaparece da minha mão. Ela sempre me vence, e então eu acordo. Por que eu ainda sou policial é uma pergunta difícil de responder. Talvez seja porque é tudo o que conheço, e ainda faltam 12 anos para me aposentar, com inúmeras sessões de terapia pela frente. A aposentadoria parece um objetivo distante. Minha visão sobre o sobrenatural mudou drasticamente após meu encontro. Para aqueles que aspiram a ingressar na polícia, peço que considerem uma carreira como bombeiro em vez disso. Eu e meu parceiro recebemos um chamado de rádio para fazer uma verificação de bem-estar, que é apenas para checar o bem-estar de uma pessoa. O ex-namorado de uma mulher ligou porque recebeu uma mensagem de texto dela dizendo que ela desejava que nunca tivesse terminado e que não podia mais seguir sem ele. Chegamos ao local, batemos na porta, chamamos, mas ninguém respondeu.
Ligamos para o número fornecido pelo ex-namorado e alguém atendeu. Logo ouvimos uma fala confusa e embaraçada e depois desligou, então percebemos que ela estava lá dentro. Avisamos que íamos arrombar a porta se ela não respondesse. Esperamos 5 minutos e decidimos arrombar a porta e o que encontramos me chocou. No banheiro havia uma jovem mulher, molhada, nua e extremamente pálida, se contorcendo na banheira com as mãos sangrando. Chamamos uma ambulância de resgate e ela foi levada para o hospital. Fizemos uma busca de segurança e encontramos velas acesas no quarto e no banheiro, com versículos da Bíblia escritos com sangue aparentemente dela nas paredes, e vários potes com água misturada com sangue espalhados pela casa. É impressionante que ela tenha sobrevivido, pois a água da banheira já estava escura pela quantidade de sangue e parecia que ela estava sentada nela por aproximadamente 3 a 4 horas. Sou um policial novato trabalhando no turno da noite. Minha rotina envolve fazer paradas de trânsito e atender chamadas básicas pelo 190. Por 2 noites seguidas na semana passada, fui chamado para a mesma casa. O controle me enviou para verificar a casa, pois alguém havia ligado para o 190 e desligado. A casa ficava a algumas milhas de distância, dentro da minha área de patrulha. Cheguei à casa rapidamente, entrando pela estrada de terra entre as árvores. A casa estava escura, sem luzes acesas, sem carros. Estacionei minha viatura no lado direito da propriedade e fui até a porta da frente, notando que todas as janelas estavam fechadas. Bati na porta, mas não obtive resposta. Ela também estava trancada. Minha primeira impressão foi que o lugar estava abandonado há anos, considerando sua aparência. Comuniquei ao controle que a casa parecia abandonada e ninguém estava lá, e então parti. Na noite seguinte, no mesmo turno e mais ou menos na mesma hora, recebi outra chamada do controle informando que havia outro chamado da mesma casa. Desta vez, alguém chorava do outro lado da ligação antes que ela se encerrasse. Novamente, fui instruído a verificar a casa. Dessa vez, eu estava um pouco mais distante, mas a viagem não foi tão longa. Cheguei, e mais uma vez não havia luzes, nenhum carro à vista. Aproximei-me da porta da frente, e dessa vez ela estava entreaberta. Bati na porta enquanto segurava a maçaneta para impedir que ela se abrisse. Nenhuma resposta. Informei ao controle que entraria na casa, o que foi autorizado, já que o choro ao telefone indicava uma situação urgente no interior da casa. Sacando minha arma, entrei. Tentei encontrar um interruptor de luz sem sucesso. Com a arma em uma mão e a lanterna na outra, a casa estava silenciosa, exceto por um som vindo de trás de uma porta fechada, que levava ao porão. Chamei reforços pelo rádio sussurrando. O som que vinha do porão era como o toque de descagem de um telefone antigo. Desci as escadas o mais silenciosamente possível, chegando ao porão. Segui o som até encontrar um telefone fixo antigo, estilo início dos anos 2000 fora do gancho. Coloquei o telefone no gancho para silenciá-lo. E então, como se fosse planejado, assim que coloquei o telefone no gancho, ouvi um riso sufocado vindo do canto distante da porão. Virei-me e vi um homem parado do outro lado da porão, com a mão sobre a boca, parecendo estar rindo, mas não era um riso genuíno. Era mais como um riso doentio e mentalmente instável. Ele segurava algo na outra mão, mas não consegui ver o que era a princípio. Quando ele levantou a mão até a cabeça, percebi que era um revólver. Apontei minha arma para ele e gritei para largar a arma. Ele parou, com o revólver apontado para a cabeça, aparentemente prestes a puxar o gatilho. Então, atirei 2 vezes no braço dele, fazendo largar a arma. Ele gritou de dor enquanto eu o algemei e o levei para fora. Chamei imediatamente a equipe médica. Uma segunda viatura chegou, seguida de uma ambulância alguns minutos depois. A parte mais assustadora para mim não foi ter que atirar 2 vezes no braço do homem, mas sim estar a poucos segundos de testemunhar um homem tirando a própria vida ali mesmo, respingando seu cérebro na parede.